Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Osteopapo, Osteoporose na Atenção Primária, o podcast feito por alunos da Liga de Trauma e Medicina Intensiva da Universidade Estadual do Ceará e dedicado a debater a respeito da osteoporose de maneira séria, atualizada e multiprofissional. Eu sou o Eduardo e minha companheira de bancada é a Luma. Boa noite a todos. Esse projeto tem como finalidade abordar os pontos de vista de diferentes profissionais da saúde a respeito da osteoporose, principalmente na forma que eles lidam com a doença no seu dia a dia profissional, com foco na atenção primária. E para o episódio de estreia, iniciamos com o primeiro convidado, que é médico da Atenção Primária em Saúde. Seu nome é Jonatas Franco, tem 28 anos, é médico generalista formado pela Universidade Federal do Ceará em 2021 e desde então tem atuado em unidades básicas de saúde, tanto na capital quanto no interior. Esse tempo de atuação na UBS, principalmente no período pandêmico, deu a esse profissional uma boa dose de experiência em lidar com diversos tipos de pacientes da atenção primária, dentre eles, o paciente com osteoporose, seja primária ou secundária. Sendo assim, iremos entrevistá-lo e fazer uma série de perguntas a respeito do ponto de vista do médico da UBS em lidar com esse tipo de paciente e as particularidades da profissão em relação à osteoporose. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Jonatas Franco, sou médico pela UFC, atuando atualmente na atenção primária do município de Maracanaú. E é um prazer estar aqui com vocês nesse momento de debate, conversa, e conscientização sobre esse tema tão importante que é a osteoporose. Dando seguimento aqui às perguntas, sabemos que você, como médico de unidade básica de saúde, recebe diariamente vários pacientes com diversas queixas. Dentre essa variedade de pacientes que aparecem no seu consultório, como reconhecer a osteoporose do paciente que utiliza os serviços de atenção primária? Sobre essa primeira pergunta, que é como reconhecer a osteoporose no paciente na atenção primária, antes de reconhecer a doença em si, a gente reconhece um perfil, Assim, o diagnóstico passa inicialmente pela clínica, claro, mas a gente inicialmente vai investigar ou vai olhar com um cuidado maior, de uma forma mais atenta, aquele paciente que exibe um perfil compatível com alguém que teria um risco maior para fraturas osteoporóticas, e aí esse perfil a gente vai olhar, por exemplo, mulheres, principalmente mulheres pós-menopausa, homens também já com idade aí mais avançada, idade aí por volta dos 70 anos ou mais, pacientes que não têm histórico de exercício físico, que tem um perfil de vida mais sedentário, que a gente percebe uma perda de massa muscular importante, ou aqueles pacientes adultos com histórico de fratura, principalmente fratura de colo de fêmur, fratura de coluna, até em eventos de queda relacionados a pequenas alturas, como queda da própria altura, além daqueles pacientes que fazem uso de algumas medicações que estão relacionadas com perda de massa óssea, como um uso crônico e em doses altas de corticosteroides. São exemplos de características que, ao notarmos que estão presentes no perfil daquele paciente que chega até nós na unidade básica de saúde, a gente já vai ali olhar com mais cuidado, com mais atenção a possibilidade de osteoporose, a necessidade de intervenção, iniciar uma prevenção dessas fraturas osteoporóticas, porque são fatores diretamente relacionados com isso e que, portanto, pedem uma intervenção, seja preventiva, pacientes com histórico, pacientes idosos com histórico de tontura e outros fatores de risco para queda. A gente já vai então pegar esse paciente e trabalhar com ele ferramentas preventivas e analisar a necessidade até mesmo do tratamento medicamentoso, para ele. E após o reconhecimento, qual seria a conduta posterior diante da suspeita clínica de osteoporose primária ou secundária para esse paciente?
sobre a questão da suspeita clínica, né? Pronto. A gente falou aí do perfil do paciente, né? Que a gente vai esperar que se encaixe mais em um perfil de risco para osteoporose e as fraturas osteoporóticas, que são consequências diretas da doença. Então, o diagnóstico passou pela clínica, mas esse diagnóstico também pode ser estabelecido baseado na densidade mineral óssea, né? Que a gente vai aferir através da densitometria óssea, certo? A densitometria óssea, entretanto, embora seja o exame que vai nos dar esse dado, não é um exame que serve para rastreio geral populacional sem fatores de risco. Aqui a gente está falando do paciente que nós já reconhecemos o fator de risco e que ele se encaixa nos critérios de indicação para essa densitometria óssea, que seriam aquelas mulheres com 65 anos ou mais, os homens com 70 anos ou mais, e aí, nesse caso, pela idade em si, eles já entram no grupo de indicação de realização da densitometria, independente daqueles outros fatores de risco ou não que nós falamos. São aquelas mulheres na região ali chegando na menopausa, perimenopausa, se aqueles fatores de risco que falamos estiverem presentes, tem uma história de baixo peso, tem uma história de desnutrição, tem uma história de fratura anterior por um trauma de baixa altura ou de baixo impacto e ainda assim fraturou. Adultos com mais de 50 anos que têm episódios de fratura. Aqueles indivíduos também que apresentam condições que determinam alterações ósseas ou perda de massa óssea, como artrite reumatoide, ou que necessitaram fazer uso prolongado de corticoides. Especificamente, a gente fala aquelas pessoas, em relação ao uso de corticoides, aquelas pessoas que por um período de 3 meses ou mais acabaram utilizando corticoides na dose de 5 mg de prednisona dia a partir dessa dose. São perfis aí que se encaixam dentro da indicação para densitometria óssea, certo? E essa densitometria vai nos fornecer uma categorização desses pacientes. A Organização Mundial da Saúde define as categorias, tá? Através de um score, que é o score T. E aí, dentro desse score, a gente vai avaliar a densitometria mineral óssea daquele indivíduo em relação ao padrão, certo? Então, nesse caso, a gente vai comparar o indivíduo ao que se espera de adultos jovens, normais, né, do mesmo sexo. E aí a gente vai ter o score T. Esse score T, então, vai nos dizer o desvio padrão daquele indivíduo em relação a essa pessoa normal, adulto jovem do mesmo sexo, tá? E a densitometria vai ser considerada normal quando esse score T é até -1. Caso esse score T fique entre -1 e -2,5, eu já vou ter aí uma categoria de osteopenia, tá? Então, eu já tenho uma perda mineral óssea que é relevante, mas ainda não chega a ser uma osteoporose. Quando, então, esse indivíduo se encaixa dentro de um desvio padrão igual ou menor que -2,5, ele já entra na categoria de osteoporose, e caso seja -2,5 ou menos, a gente vai ter aí uma osteoporose estabelecida e geralmente associada a uma fratura decorrente da fragilidade daquele osso, que teve uma perda mineral significativa a esse ponto. Tá certo? Então, diante da suspeita clínica, a gente vai trazer aquele paciente, a gente vai avaliar se ele se enquadra nesses perfis de solicitação, de indicação da densitometria mineral óssea. Ele se encaixando, a gente vai fazer a solicitação desse exame. Infelizmente, é um exame de alto custo ainda, e que existe uma certa dificuldade em se realizar, em conseguir um acompanhamento, um encaminhamento rápido para a realização dele. Mas a gente já pode começar a intervir daí, né?
O tratamento da osteoporose, da prevenção das fraturas osteoporóticas, ele passa tanto por um pilar que é não farmacológico, não medicamentoso, quanto pelo pilar medicamentoso em si, certo? E quando a gente fala no não medicamentoso, a gente está falando da correção daqueles fatores de risco que forem possíveis, um deles que eu acabei não mencionando na primeira resposta é o tabagismo, né? A gente vai trabalhar aí a cessação do tabagismo, a evitar uma ingestão excessiva de álcool, a gente vai trabalhar a prevenção de quedas, vamos orientar, por exemplo, como preparar o ambiente domiciliar para que ele seja menos favorável a quedas daquele indivíduo, em relação à iluminação noturna, em relação ao hábito urinário noturno daquele paciente. Idosos que se levantam muitas vezes à noite têm maior risco de queda, em relação a objetos deixados no meio da casa, no meio do domicílio, degraus, batentes, tapetes, tudo aquilo que aumente o risco de um escorregão, de perda de equilíbrio, quedas no banheiro, por exemplo, se há a possibilidade de um tapete antiderrapante, visando aí a diminuição desse risco de queda, tá certo? Vai estimular a adesão a exercícios físicos, exercício físico importantíssimo, principalmente por dois fatores. O primeiro é porque a musculatura que vai ser melhor treinada, ela acaba fazendo uma força sobre os ossos, que alguns estudos sugerem que até pode aumentar a densidade mineral óssea, né? Especialmente os exercícios que são contra a gravidade têm um benefício nesse sentido. Além disso, o paciente que pratica exercícios físicos regularmente, ele tem melhor controle. Então, são pacientes que estão menos sujeitos a alterações de equilíbrio, à perda da força muscular e da resistência, e com isso também a gente está prevenindo quedas, certo? Reduzindo o risco de queda, a gente também reduz o risco de fratura, ok? Essa é a abordagem não medicamentosa da coisa, né? Cessação do tabagismo, etilismo, prevenção de quedas, exercício físico. Já a parte medicamentosa, a gente tem que avaliar aí o perfil do paciente em relação à alimentação, em relação à ingesta que ele faz de alimentos ricos em cálcio, em vitamina D, tá certo? A gente tem uma preconização de que a suplementação do cálcio da vitamina D deve ocorrer de uma forma que diariamente o indivíduo tenha uma ingestão mais ou menos de 1.200 a 1.500 miligramas de cálcio por dia, né? E da vitamina D de 800 a 1.000 unidades por dia naqueles adultos aí com 50 anos ou mais de 50 anos. E aí, nesse caso, a gente faz o perfil alimentar do paciente, verifica se ele tem boas fontes, porque a gente tenta garantir o máximo desse aporte através da própria dieta, e a partir daí partir para a suplementação fora da alimentação, tá? Seja pela administração direta das cápsulas com cálcio e vitamina D, seja estimulando a exposição solar nos horários mais indicados, tá bom? E além disso, a gente tem entre as drogas que fornecem redução para fraturas osteoporóticas, a classe dos bisfosfonatos, né? É a classe que até o momento a gente tem mais informações, tem mais trabalhos relacionados com a segurança dessas medicações, com a efetividade que elas possuem, né, na prevenção desse desfecho, que seria a fratura, tá? Então, na atenção primária à saúde, especialmente, a gente tem acesso na farmácia da própria unidade de saúde ao alendronato de sódio, né? É uma medicação de uso semanal e, nesse caso, a gente tem uma classe que os principais efeitos colaterais estão relacionados ao trato gastrointestinal. Então, a gente trabalha sempre com o paciente para que
a ingesta seja feita em jejum, para que ele ingira a medicação com uma quantidade adequada de água e, principalmente, que ele evite deitar pelos próximos 30 minutos a 1 hora após a ingestão do medicamento, pelo risco de úlcera esofágica e visando também diminuir aí, os sintomas, os efeitos colaterais gastrointestinais. Existem outras drogas, creio que não é o cunho também aqui falar. Na atenção primária, a gente vai lançar mão principalmente da reposição de cálcio e vitamina D, do trabalho para as fontes que o paciente pode ter dentro da própria dieta, para o exercício físico, e assim acompanhá-lo, né, para reduzir esse risco de queda. Ok? Temos conhecimento que os serviços de atenção primária são capazes de resolver várias situações prévias de saúde, sem necessidade que esse paciente tenha que ir a um serviço mais especializado. A partir disso, gostaria que você nos esclarecesse como prevenir a osteoporose a nível de atenção primária e as principais ações que já existem no posto que você atende. Sim, então, falando sobre a prevenção da osteoporose, acaba que a gente já até antecipou muitos dos fatores de prevenção nas respostas anteriores, mas então, a gente atinge o nosso pico de massa óssea ali na juventude, né? No final da adolescência, e a gente tende a manter esse pico mais ou menos até os 50 anos de idade, ali a quinta década de vida. Como é que a gente faz essa manutenção, né? Com a ingestão adequada de alimentos que nos forneçam cálcio, vitamina D e o outro pilar que é a prática do exercício físico, né? A partir dessa quinta década, a perda de massa óssea é progressiva, principalmente nas mulheres pós-menopausa, né? Pela questão do perfil hormonal que é alterado. Então, o que acontece? A melhor forma de prevenir a osteoporose é eu garantir desde cedo uma ingesta alimentar adequada de cálcio, de vitamina D, exposição solar adequada e principalmente a prática de exercícios físicos, como a gente falou. O exercício físico aumenta o tônus muscular, melhora a biomecânica aí do sistema músculo-esquelético. Esses músculos exercem uma força sobre a estrutura óssea, que alguns estudos sugerem que até podem aumentar a densidade mineral óssea. Melhora equilíbrio, melhora a capacidade desse corpo reagir a alterações ambientais e diminuir o risco de quedas, ok? Então, a prevenção da osteoporose passa diretamente por esses dois pilares, alimentação e atividade física, né? Além disso, o reconhecimento precoce dos fatores de riscos, que a gente já comentou, né? Só recapitulando. A idade, sexo, né? Mulheres, principalmente pós-menopausa, com menopausa precoce, que tem uma história familiar prévia de fraturas osteoporóticas, os homens com mais de 70 anos, os adultos que têm história de fratura, já com idade superior a 50 também, pacientes que têm alterações na imagem, principalmente na imagem de coluna vertebral, alterações radiológicas importantes, pacientes com doenças que alteram a densidade mineral óssea, que geram perda, como artrite reumatoide, e as causas, né, secundárias, que são as causas, algumas aí causas da osteoporose secundária, incluindo o uso crônico de glicocorticoides e outras medicações que podem combinar com a perda de massa óssea. Então, a gente tem aí alimentação, exercício físico, identificação precoce de fatores de risco, tá? Para a prevenção da osteoporose como os principais pilares. Embora nosso sistema de saúde seja referência mundial no modo de oferecer serviços de saúde para a população, e aí precisamos destacar que sempre é realizado de forma gratuita e integral, também sabemos que ele não está isento de dificuldades. Qual a sua opinião a respeito das dificuldades encontradas no atendimento ao paciente com osteoporose, com foco na atenção primária?
pela visão do médico da UBS. Dificuldades, assim, eu vou pontuar algumas. É algo complexo, é algo bem abrangente. Então vamos lá. A proposta de atenção primária à saúde é uma proposta de acompanhamento longitudinal daquele indivíduo, né? E dentro do possível, o ideal é que ela também seja multidisciplinar, principalmente num tema como a osteoporose, né? Que transversa com tantas áreas. A gente tem aí a nutrição, a gente tem aí a educação física, a gente tem a fisioterapia, a enfermagem e a medicina, precisando dialogar para melhorar o cuidado do aquele paciente, para fornecer um cuidado que seja integral, né? Então vamos lá. Entre as dificuldades que eu gostaria de enumerar, a primeira, eu acho que a gente precisa melhorar o processo de educação em saúde. A gente tem entre os pacientes que fazem o perfil de rastreio de osteoporose ainda um desconhecimento importante sobre quais são de fato os fatores de risco relacionados, quando iniciar o cálcio, a suplementação de cálcio, de vitamina D, quando pedir a densitometria. A gente tem que lembrar que a osteoporose, até que ela se manifeste como uma fratura, por exemplo, boa parte do tempo ela está sendo uma doença silenciosa, né? Em algum momento vai aparecer a dor óssea, a fratura, mas logo de cara ela é uma doença silenciosa. Então, assim, o paciente, se não bem orientado, ele não vai ter um start, um estalo, algo que puxe ele para ela diretamente. Então, as atividades de educação e promoção em saúde são fundamentais para estimular no próprio indivíduo aquela consciência, aquela orientação básica para que ele fique atento a isso. Além disso, né, a gente tem uma dificuldade no acesso à densitometria óssea, mesmo pacientes dentro do perfil de indicação do exame, ele espera ainda, infelizmente, um tempo considerável até a realização do exame, para que a gente faça aí a classificação dele naquelas categorias que nós falamos anteriormente. A medicação, quando é necessária, além da suplementação de cálcio e vitamina D, a gente faz tranquilamente na unidade. Os bifosfonatos, quando indicado, a gente tem o alendronato de sódio na unidade de saúde. Não são medicações que costumam faltar com frequência, mas intermitentemente pode vir a acontecer um desabastecimento temporário, tá? Mas em relação ao tratamento, o ponto não é nem esse. O ponto é estimular a aderência, a adesão. Como nós falamos, existem algumas colateralidades, as mais comuns dizem respeito ao trato gastrointestinal, então a gente precisa estimular aquele paciente a uma adesão, a fazer o uso adequado daquela medicação, a melhorar a forma que essa medicação é administrada. Existem aí, como eu falei, a gente falou do alendronato de sódio especificamente, que é o que a gente tem disponível, mas já existem também outras medicações que têm uma frequência menor de administração, e essa frequência menor geralmente costuma ajudar na adesão do paciente, desde que ele se mantenha acompanhado, né? Porque também, se eu espaço demais a administração de uma dose para outra e aquele paciente não mantém segmento, ele se dispersa mais fácil no sistema e não volta para mim. Então, tem que haver esse acompanhamento próximo para que o paciente não deixe de aderir ao tratamento medicamentoso. E eu acredito também que outra dificuldade é que muitas unidades de saúde não contam com a disponibilidade das equipes multidisciplinares, como nós falamos no início dessa resposta. O tratamento, a abordagem multidisciplinar é muito importante, né? Porque a gente viu que a alimentação é importante, então uma orientação com o profissional de nutrição,
com uma adequada orientação, com um plano nutricional adequado, vai fazer total diferença para acompanhamento desse paciente. O acesso a um profissional de educação física que possa trabalhar com o paciente, respeitando o perfil dele, né? Já teve fratura, não teve fratura, que grupos a gente precisa fortalecer mais, também é decisivo. A fisioterapia também com um papel importantíssimo, tanto na prevenção quanto na reabilitação de fraturas osteoporóticas. O papel da enfermagem, o papel do médico. A gente tem a necessidade de uma abordagem multidisciplinar que nem sempre está disponível com tanta facilidade. Eu acredito que esse grupo aí de limitações esteja entre os principais que a gente enfrenta no dia a dia. Muito obrigada pela sua participação em nosso episódio de estreia e principalmente por expor a visão da osteoporose pelo médico, que com toda certeza é o agente principal no combate dessa enfermidade. Por favor, fique à vontade para fazer suas considerações finais e também divulgar suas redes sociais ou projeto que esteja participando atualmente. Então, pessoal, gostaria de agradecer pelo convite, pelo espaço que me foi dado. Espero ter contribuído de alguma maneira, mesmo que um pouquinho aí, com o enriquecimento dessa discussão, desse projeto que eu acho importantíssimo. Me sinto honrado em participar e espero que impacte positivamente aí a rotina de outros profissionais. Inclusive estarei atento aos outros podcasts, às outras edições com os demais profissionais da atenção primária. Espero aprender muito com eles também, tá? Porque tudo isso é visando o nosso objetivo maior, que é oferecer uma melhor qualidade na atenção aos nossos pacientes, tá? Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. E esse foi o nosso primeiro episódio do Osteopapo, Osteoporose na Atenção Primária. Agradecemos você por escutar este programa. Ele será lançado de forma mensal no Instagram, Spotify e demais plataformas de podcasts. Fiquem ligados nos próximos episódios. Até mais!